Olá, queridos alunos, queridas alunas do 8º ano. Aqui quem fala é o professor Rogério Cunha, professor de História. Vou trabalhar com vocês a videoaula da semana 11. E nela nós vamos continuar a falar dos conteúdos referentes ao capítulo 7, que é um capítulo que trata aí das independências latino-americanas. Então vocês estão vendo aí, já na tela de vocês, está compartilhado, né, o mapa que está lá presente no livro didático, na página 30, e ele é um mapa que mostra as possessões portuguesa, francesa, inglesa e holandesa, mas principalmente eles nos mostram aí a divisão territorial da América Espanhola em vice-reinados e capitanias gerais. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar a respeito de como que foi o processo de independência de alguns desses vice-reinados e de algumas dessas capitanias gerais. Tá bom, queridos? Então, vamos lá, vamos seguir adiante aqui. Basicamente, nós vamos começar falando sobre a capitania da Nova Espanha, que é a região onde atualmente hoje fica o México, conforme você pode ver aí no mapa que está visível na tua tela, tá? Essa região, ela é bastante interessante para a gente analisar, porque ela vai nos revelar alguns padrões que serão perceptíveis também em outros processos de independência latino-americanos, tá? Essa região do México vai ter no início uma participação muito forte da população mais pobre, da população mais humilde, sobretudo indígenas, mestiços, e religiosos. Esses grupos, eles vão, de certa forma, reivindicar a independência muito porque eles desejam que a independência traga reformas sociais. Tá? Eles defendiam que a independência deveria não só separar politicamente a Nova Espanha da Espanha, mas deveria principalmente mudar as estruturas daquela sociedade. O que eles defendiam? Ora, eles defendiam que a independência deveria vir acompanhada de uma reforma agrária, de uma redistribuição de terras. Todos vocês sabem que em uma sociedade colonial há uma concentração fundiária muito grande. Né? Eles vão defender também o fim do trabalho compulsório indígena. Os indígenas, pelo instrumento da encomienda, eram muitas vezes submetidos aí às vontades dos grandes proprietários rurais que exploravam mesmo o trabalho, né, desse grupo social. E você vai ter também, por parte desses setores mais pobres e mais humildes, o desejo, a reivindicação pelo fim da desigualdade jurídica. Eles querem viver em um mundo de igualdade jurídica. Algo parecido com aquilo que tinha sido reivindicado lá na França Revolucionária algumas décadas antes. Ora, se eles querem o fim da desigualdade jurídica, basicamente eles estão sinalizando que eles querem o fim de uma sociedade estamental, o fim das diferenças de nascimento, tá? Então você tem esse grupo, está muito coeso, está muito forte, numericamente é grande, e eles estão com essas reivindicações. Só que eles não eram os únicos que tinham um projeto para a independência. Nós vamos ter também a própria elite crioula da Nova Espanha, ou seja, né, os descendentes de espanhóis, grandes proprietários rurais. Esses caras também vão ter o desejo de independência, só que eles têm um outro projeto social. O projeto desses caras é um projeto conservador, é um projeto de manter a estrutura social tal qual ela era na época colonial. Então a gente vai ter esse embate, essa disputa que vai acontecer entre esses setores mais populares reformistas e esses setores pertencentes à elite crioula que são mais conservadores. Neste cabo de guerra, nesta queda de braço, quem acaba levando a melhor é a elite crioula. A elite crioula consegue assumir a dianteira do processo de independência, promove a separação política da Espanha e mantém a estrutura social muito parecida daquilo que ela era na época colonial. O Iturbide, que foi um dos líderes, né, deste grupo crioulo, ele, ao declarar a independência, vai se declarar também imperador do México, tá? Isso no ano de 1821. Ora, basicamente, então, o que isso representa aqui para nós, né? Representa que, em um primeiro momento, só mudou o imperador, só mudou o rei, tá? Deixa de ser o rei espanhol e passa agora a ser um rei nativo, um rei membro da própria elite crioula.
Só que dentro desta elite crioula não havia um consenso e uma unidade. Existiam sim aqueles que, como Iturbide, eram favoráveis a um modelo monárquico, mas também existiam aqueles entre a elite crioula que eram favoráveis a um modelo republicano. Então, de certa forma, a elite crioula vai viver um momento de muita tensão, uma tensão que se dava, sobretudo, pelas disputas para ver qual seria o projeto político que seria o vencedor e que teria, portanto, a prerrogativa de ditar os novos rumos desse país. Notem, queridos, que sempre que temos uma situação de rompimento institucional, como é o caso, de uma monarquia, de uma colônia que declara independência, ou de uma monarquia que vira uma república, ou de uma república que vira uma ditadura. Sempre que você tem essas trocas de modelo político, serão momentos permeados por muita disputa. Por quê? Porque está tudo em aberto. Os projetos políticos que estão na mesa estão brigando entre si para ver qual deles será o vencedor. E no caso do México, logo após sua independência, o Iturbide é assassinado. E quando ele é assassinado, basicamente, a elite crioula mexicana abandona o projeto monarquista e eles aderem, então, ao republicanismo. Vão eleger seu primeiro presidente já logo na sequência. Certo? Bom, para que a gente possa avançar um pouco mais o nosso entendimento sobre esse conteúdo, eu vou convidar vocês a abrirem o livro didático de vocês na seção Interpretando Documentos da página 32. Eu vou fazer a mesma coisa aqui com o meu, vocês estão acompanhando na tela. Vou também localizar aqui na final da página 32 o início dessa seção Interpretando Documentos. Tá? Pois bem, aqui está ela. Trata-se de uma análise iconográfica, não é? Então, observe a obra reproduzida a seguir do artista mexicano Diego Rivera e leia as informações a respeito dela. Nós temos aqui um painel, bastante famoso, do Diego Rivera, que é um artista de grande relevância na história do século XX, da primeira metade do século XX. E ele vai aqui, então, pintar um painel que busca retratar a história colonial do México até o momento da sua independência. Então, aqui na parte de baixo, vocês podem ver, até foi dado um zoom, mostra claramente ali as disputas entre espanhóis vestidos de armadura, montados em cavalos, contra populações indígenas tradicionais da região, sobretudo os maias e os astecas. E na parte de cima, você tem aí já uma representação mais clara da década de 1820, quando o movimento de independência estava fervilhando naquele território, certo? Nós temos ali no zoom, dado a presença de dois religiosos, pessoas mais populares pelas vestimentas que estão utilizando, indígenas e mestiços por ali também. Aqui em cima, tem uns caras segurando um cartaz que está escrito Terra e Liberdade, uma referência muito clara aí à ideia de uma reforma agrária. Enfim, essa é a obra do Rivera, que depois até vocês podem dar uma olhadinha lá na realidade aumentada para ver mais no detalhe, tá? Então vamos dar sequência aqui. Essa obra narra a trajetória de exploração dos espanhóis sobre os povos da atual região do México. Foi produzida mais de um século após a emancipação política mexicana e, portanto, pode ser considerada uma releitura do artista acerca da história do país. Observe que, na parte inferior, Rivera registrou a chegada dos espanhóis e a luta pela posse das terras com os astecas e os maias. Outro elemento importante pode ser notado ao lado das figuras dos padres, onde há um guerreiro de armadura segurando um pé de milho, símbolo da terra, e uma espada, símbolo da luta armada. O guerreiro discursa para um grupo de camponeses e também para o observador da obra. Ele parece pregar a luta pela reforma agrária, o estabelecimento de uma sociedade mais justa e igualitária, ideologias defendidas pelo artista Rivera em sua militância política. Então, com base nas observações, responda no caderno. Número 1. Qual é o tema retratado por Rivera? Ora, basicamente ele está retratando a história do México, desde a época colonial, da chegada dos espanhóis e os conflitos que foram estabelecidos com as populações indígenas, até o processo de independência. Tá?
Isso seria, então, uma resposta adequada para o exercício 1. 2. A obra de Rivera representa as características pictóricas e os simbolismos do trabalho do artista. Apesar dessas particularidades, é possível observar na cena central da obra 2 padres. De acordo com o que você estudou, quem seriam esses padres? Ora, esses padres, né, você pode até consultar aqui no teu material, eles são 2 grandes lideranças desse movimento mais popular de luta por uma independência que fosse reformista, tá? Trata-se aí do Miguel Hidalgo e do José Maria Morelos, tá? 2 padres, portanto, que assumiram a liderança nesse processo de luta por uma independência que fosse mais reformista, que, conforme vimos, né, não venceu. Foi um projeto derrotado. Tá? 3. Quais eram os principais objetivos pretendidos pelos padres retratados? Que elementos presentes na obra podem comprovar sua resposta? Ora, os principais objetivos eram a reforma agrária, o elemento que nos ajuda a comprovar isso é aquela faixa escrito terra e liberdade, bem como também era um objetivo pretendido por eles a emancipação indígena. Nota-se isso pela grande presença de indígenas também próximo a esses padres ali, ouvindo, não é, o discurso revolucionário que estava sendo proferido na cena. Lembrando que tudo isso é uma representação de um artista que fez esse painel mais de 100 anos depois da independência do México. Beleza, queridos? Deixa eu voltar lá para o mapa, porque aí nós vamos agora dar prosseguimento, nós vamos falar de outros vice-reinados e de outras capitanias gerais, que também conseguiram suas independências, tá? Aqui está o mapa para que vocês possam ir acompanhando. Pois bem, queridos, dando sequência, então, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito de como que foi o processo de independência do vice-reinado da Nova Granada e da capitania geral da Venezuela, tá? No caso da Venezuela, a independência foi declarada em 1811. Claro que a Espanha não aceitou isso passivamente. Enviou tropas com o objetivo de tentar reverter este quadro. Houve uma luta, não é, uma luta armada entre populações nativas, né, sobretudo aí pela elite crioula e tropas espanholas. A grande liderança venezuelana vai morrer em conflito, que era o Miranda, e aí o Simão Bolívar vai assumir o comando da situação. Bolívar, portanto, assumirá as rédeas de um processo de luta contra a presença espanhola dentro do território venezuelano. Bolívar vai vencer e ele vai, não é, começar a implementar o projeto dele, que era um projeto de uma América Latina inteira independente e, de preferência, unida. Claro que, num primeiro momento, né, o que mais urgia era torná-la independente. Seu projeto de união viria só depois, não é? Ele tentaria depois colocar. Então, o Bolívar vai dar movimento a essa luta pela independência da Venezuela, vai conseguir conquistar, e ele vai levar este movimento para o vice-reinado da Nova Granada. Então, o Bolívar é um cara que atua ativamente, tanto na independência venezuelana, como também dos territórios da Nova Granada, ok? Depois, queridos, vamos falar um pouquinho sobre o vice-reinado da Prata, tá? O vice-reinado da Prata também é importantíssimo para que a gente possa, de alguma forma, entender um projeto que foi bastante divergente. Ele vai começar em 1810 até 1816, as lutas armadas. Há uma divergência interna muito grande dentro da elite crioula, pois nós temos uma parte dessa elite crioula que é favorável a um projeto reformista, e uma outra parte que é favorável a um projeto conservador, tá? Que queria, obviamente, né, o mínimo de mudança social possível. Esse projeto conservador foi vencedor, tá? Sobretudo na região da Argentina. No caso do Paraguai, que também estava ali dentro do projeto, dentro do vice-reinado, do Rio da Prata, o Paraguai vai conseguir processar sua independência entre 1811 e 1813, e o Paraguai, após se tornar independente, ele vai praticar uma política isolacionista, tá? Ele vai se isolar, basicamente, dos demais territórios, muito até porque a Argentina tinha ambições de certa forma, agregar o território paraguaio ao seu próprio território. Tinha, portanto, pretensões de tentar dominar o Paraguai, incorporá-lo, né, às suas
as suas posses, tá? Então, eles vão praticar essa política isolacionista que durou algumas décadas aí dentro da história do Paraguai. No caso do Uruguai, o Uruguai vai viver uma situação ainda mais emblemática. Por quê? Porque o Uruguai ele vai lutar pela sua independência, mas ele vai acabar sendo incorporado pelo Brasil em 1817. O Paraguai, durante alguns poucos anos, foi uma província do Império Brasileiro. Era chamada de província Cisplatina. O Uruguai só vai conseguir a sua independência, de fato, em 1828, quando ele vence contra o Brasil a chamada Guerra da Cisplatina, que durou de 1825 a 1828. Vocês estudarão em algum momento que a Guerra da Cisplatina foi um dos fatores, que levou a um enfraquecimento do jovem imperador Dom Pedro I aqui no Brasil, pois ele perdeu esta batalha, ok? Vamos falar também agora um pouquinho sobre o vice-reinado do Peru e sobre a capitania geral do Chile, tá? Basicamente, gente, o vice-reinado do Peru, tanto quanto o vice-reinado da Nova Espanha, eram dois territórios que os espanhóis não tinham interesse nenhum de deixar se tornar independentes. Por quê? Porque ambos eram áreas de mineração. Tá? Então, em certo sentido, boa parte da receita do Estado espanhol adivinha desses dois territórios. Tá? Então, obviamente, há uma maior resistência espanhola em ceder essas terras. Então, a elite crioula, ela sabia, obviamente, da importância, né, do território do vice-reinado do Peru e o quanto que isso poderia impactar as receitas da Espanha. Então, esse território passa a ser visto como central por parte daqueles que lutam pela independência da América Latina. Então, a gente vai ter uma união dos principais líderes da independência latino-americana lutando pela independência do vice-reinado do Peru, que foi o San Martín, Simão Bolívar, o general Sucre, tá? O O'Higgins, né, que vai fazer o mesmo no Chile. Então, são caras aí que vão entender que ali é uma área bastante central devido ao afluxo de metais preciosos que saía daquela região para a metrópole. Então, com isso, eles acabam, né, ao conquistar a independência desses territórios aí, em uma luta que durou aí bastante tempo. Tá? No Chile, por exemplo, foi de 1811 a 1826. Então, eles, ao conseguirem retirar esses territórios da Espanha, eles automaticamente impactaram bastante as finanças espanholas. Beleza? Para a gente fechar essa aulinha, queridos, eu vou convidar todos vocês a irem na página 35 do material didático de vocês. Nós vamos fazer a sessão Conexões, tá? Vamos só esperar aqui a minha tela abrir. Sessão Conexões, está aqui, ó. Todos os anos, equipes de futebol dos países da América do Sul e, por vezes, do México se enfrentam em uma competição esportiva denominada Copa Libertadores da América. Nesse período, é comum os fãs de futebol acompanharem a transmissão dos jogos pela televisão ou assistirem as partidas nos estádios. Essa tradição está profundamente relacionada ao conteúdo estudado neste capítulo, já que o nome da competição, Libertadores da América, é uma homenagem aos líderes políticos e aos militares que combateram na luta pela independência da América. Tá? Então, faça uma pesquisa sobre essa competição esportiva e responda, né? Quem são os Libertadores da América homenageados nesse evento, né? São todos aqueles que lutaram, de uma forma ou de outra, contra a dominação das metrópoles aqui no território latino-americano. Então, você pega, né, sujeitos que citamos aqui nessa aula, como San Martín, como Simão Bolívar, ou até mesmo aqui no caso do Brasil, né, o Tiradentes, passam a ser aí indivíduos que são, portanto, considerados libertadores da América, ok? Qual é a história da Copa Libertadores da América? Aí essa eu deixo para pesquisa de vocês, ok? Que aí é uma parada mais legalzinha da gente fazer, sobretudo para aqueles que curtem futebol. Vai lá pesquisar um pouquinho sobre a história da Copa Libertadores da América. Certo, meus queridos? Eu queria agradecer demais a atenção de todos vocês, a presença de todos vocês. Não deixem de acompanhar também a live da semana 11, na qual nós faremos uma revisão daquilo que foi falado na videoaula, bem como também a correção de alguns exercícios do livro de atividades, tá bom? Até uma próxima oportunidade, meus queridos. Até mais!